Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Com muita alegria que chegamos ao nosso último momento de exposição dessa conferência e gostaria de reiterar mais uma vez a alegria que sentimos de estar aqui com os irmãos, compartilhando alguns dons que o Senhor tem nos dado. Eu gostaria de convidar os irmãos que abram suas Bíblias em Hebreus, desta feita no capítulo 5, versículos 13, partido 13. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Leamos também o versículo 1 do capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça do Senhor. Altíssimo Deus, nós nos colocamos mais uma vez, Senhor, diante de Ti, diante da Tua palavra. Te rogamos, fala conosco, ó Pai, dilata nossos corações, para que venhamos receber com alegria, com mansidão a Tua palavra, Pai. Fala a Tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, temos caminhado durante ontem e hoje pela manhã nessas exposições sobre o que é um membro de igreja saudável. E vimos algumas marcas que o membro de igreja saudável deve apresentar. O membro de igreja saudável, ele é ouvinte de mensagens expositivas, ele é um teólogo bíblico, ele é saturado com o evangelho. Ele também é genuinamente convertido. Ele é um evangelista bíblico, ele é um membro comprometido e ele também busca a disciplina. Nesta noite, falaremos sobre as 3 últimas marcas que temos preparado para este momento. Um membro de igreja saudável, ele é um discípulo que cresce. Ele é um seguidor humilde e ele guerreia com oração. Portanto, a 8ª marca, o membro de igreja saudável, é um discípulo que cresce. Isso é algo que deve estar muito presente na vida do cristão. O cristão, ele nasce de novo, e nesse momento ele é como uma criança espiritual. Mas nenhuma criança permanece nesse estágio para sempre. Não é admissível que o cristão passe anos e anos ouvindo exposições bíblicas e permaneça num estágio de imaturidade. Não é normal. Nós precisamos estar sempre perseguindo a maturidade cristã. Nós precisamos, de fato, estar crescendo dia após dia. Não que esse crescimento seja sempre constante, mas ele deve
ser perceptível na vida do cristão. Né? Essas coisas, o crescimento, o progresso em direção à maturidade é algo que é normal para o cristão. Nós lemos agora no texto de Hebreus o escritor repreendendo aqueles irmãos, dizendo: olha, pelo tempo decorrido, vocês já deveriam estar experimentando o alimento mais sólido. No entanto, ainda precisam do leite, que era destinado às crianças. E aí devemos nos perguntar: será que pelo tempo decorrido já poderíamos estar experimentando alimentos mais sólidos? E por culpa nossa, negligência nossa, ainda estamos necessitando do mesmo leite que necessitávamos quando éramos recém-nascidos na fé? É algo que nós devemos nos perguntar nessa noite. O apóstolo Paulo exemplificou como manter a humildade no que diz respeito ao seu crescimento espiritual. Abra comigo em Filipenses, capítulo 3. Veja o que o santo apóstolo fala. Versículos 12 ao 14, ele diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, devemos imitar o exemplo do apóstolo Paulo, deixar as coisas que não interessam para a nossa vida cristã para trás e prosseguir para o alvo. Não podemos perder tempo com coisas que não vão trazer edificação para a nossa vida espiritual. E aí, meus irmãos, nós podemos identificar alguns problemas que impedem de termos um crescimento sadio. Quais são esses problemas, né? A armadilha do desempenho, julgando pelos padrões errados. Desculpa, deixa eu voltar aqui. A armadilha do desempenho, julgando pelos padrões errados. Eu gostaria de falar sobre isso utilizando um texto. Abra comigo em Lucas, capítulo 18. No versículo 9, nós encontramos a parábola do fariseu e o publicano. Ouça com atenção. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.
E o primeiro problema que eu gostaria de destacar com os irmãos, que a gente vê nesse texto, é a armadilha do desempenho. Veja que nesse texto, o fariseu, ele vai lançar mão de uma estatística. Ele vai falar que ele jejua 2 vezes por semana, dá o dízimo de tudo quanto ganha, achando que com isso ele está auferindo alguma vantagem diante de Deus. E nós não podemos cair nessa mentalidade da estatística, achando que nós podemos mensurar o nosso crescimento espiritual pela quantidade de folhetos que nós entregamos aos nossos colegas, aos nossos vizinhos, ou então pela quantidade de vezes que nós fazemos alguma coisa na casa de Deus, esperando muitas vezes de forma equivocada obter o reconhecimento dos homens. Nós não podemos cair nessa armadilha de achar que o crescimento está atrelado a números, algo que nós fazemos e queremos com isso ganhar méritos diante de Deus. O outro problema que prejudica o nosso crescimento é nós fazermos julgamentos a partir de padrões errados. Veja que o fariseu se vangloriava diante de Deus do fato de que ele não era como os demais homens, versículo 11, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Será que muitas vezes nós não estamos nos comparando com os padrões equivocados? E aí eu pergunto, diante de Deus, quem é você, quem sou eu, quem somos nós para nos compararmos e acharmos melhor do que pessoas que têm os seus problemas, os seus defeitos, e nós ficarmos satisfeitos porque aos nossos olhos nós estamos melhores do que eles? Olha, eu posso não estar num patamar muito alto, mas pelo menos eu não estou em adultério. Mas pelo menos eu não roubo lá na firma. Será que esse é o padrão realmente que nós devemos observar para o nosso crescimento espiritual? E aí eu gostaria de trazer aqui a citação de Jonathan Edwards. Veja só o que ele diz numa das suas firmes resoluções. Ele diz assim: resolvi agir em todos os aspectos, tanto no falar como no fazer, como se não existisse ninguém mais vil do que eu, como se eu mesmo houvesse cometido os mesmos pecados ou tivesse as mesmas imperfeições e falhas que os demais têm, e que jamais permitirei que o conhecimento das falhas dos outros produza nada mais do que vergonha em mim mesmo, e seja apenas uma oportunidade para eu confessar meus próprios pecados e misérias a Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos cair também na armadilha de pegar padrões errados para nos comparar. Você precisa entender que o pior pecador é você mesmo. E você deve lutar contra os seus próprios pecados. Nosso exemplo, nosso padrão é o Filho de Deus perfeito. Aquele que, durante a sua vida, foi perfeitamente obediente ao que nós chamamos de obediência ativa e obediência passiva. Ele obedeceu à lei de Deus para adquirir os méritos diante do Senhor, para que pudesse pagar o preço pela nossa salvação. E foi obediente, se submetendo aos sofrimentos, ao castigo necessário para pagar pelos pecados que nós temos cometido. Ele é o padrão. Somente ele é o padrão que nós devemos observar. E o nosso crescimento tem que ser feito, tem que ser observado à luz do padrão do Senhor.
Um outro problema que nós podemos encontrar para o nosso crescimento é achar que podemos depender do nosso esforço pessoal. Então, esse foi outro erro do fariseu aqui na parábola. Ele achava que o que ele fazia podia recomendá-lo diante de Deus, que o seu esforço e a sua habilidade poderiam levá-lo a algum lugar. Mas as Escrituras, meus irmãos, nos dizem que o nosso progresso, do nosso discipulado, a nossa maturidade espiritual, depende da graça de Deus, da vontade de Deus em nossas vidas, e não apenas do nosso empenho pessoal. Um membro de igreja saudável tem interesse em seu próprio crescimento e no crescimento dos outros membros da sua igreja. Trabalhar para promover o discipulado e o crescimento espiritual significa trabalhar não para a nossa própria glória, e sim para a glória de Deus, diz Mark Dever. Então, meus irmãos, o crescimento que nós desejamos ver na igreja não é um crescimento estatístico, meramente em números que nós podemos acumular na nossa carreira espiritual, mas é um crescimento em santidade, em piedade, crescimento na estatura da plenitude de Cristo. Esse é o crescimento que nós desejamos, que nós almejamos. Precisamos, então, crescer cada dia mais para sermos mais semelhantes a Jesus. E aí, como nós podemos fazer isso? Primeira coisa, temos que permanecer em Cristo. Abra a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 15. Veja o que nos diz o Senhor a respeito de frutificação. Versículo 5, Jesus diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Veja só, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Portanto, crescer, frutificar, só acontece quando nós permanecemos em Cristo e Cristo em nós. Não podemos prescindir da fonte do crescimento, que é o Senhor Jesus Cristo. Use os meios comuns de graça. E aí, muitos cristãos parecem acreditar que o progresso na sua maturidade espiritual, ele tem que vir por meio de alguma experiência extraordinária ou incomum. Ele muitas vezes acredita que tem que participar de um impacto, de algo que seja marcante, de algum movimento, de algum evento que tire ele do lugar comum, que tire ele da rotina, da mesmice, para ele poder crescer. Mas deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Nós crescemos com a bendita rotina, com os meios comuns de graça, a leitura da palavra, ouvir o sermão, participar dos sacramentos, das ordenanças, participar da ceia do Senhor, o batismo, a igreja reunida usando os meios comuns de graça.
é um meio infalível de crescer. Nós não precisamos buscar eventos, mas esperar o avivamento de Deus em nossas vidas pelos meios comuns que Ele tem dado à sua igreja. E principalmente no meio corporativo. É assim que nós crescemos. E aí isso nos leva ao nosso próximo ponto. Participe da igreja local. Nós não podemos, já temos batido bastante nessa tecla, e esse, de certa forma, é o mote dessa conferência e da outra, né? O valor que nós precisamos dar à igreja local, servir ativamente na igreja local, é uma forma de nós obtermos crescimento. Abra comigo em Efésios, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Veja bem, quando Paulo está falando a respeito dos dons espirituais, e veja como ele relaciona isso com o crescimento. Leiamos a partir do versículo 11. Veja só. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, veja, não é alguns, não é apenas eu, não é apenas você, todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Veja só, não podemos permanecer como meninos, meus irmãos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Note como os dons espirituais, eles estão relacionados à igreja, ao funcionamento da igreja, ao serviço na igreja, visando ao crescimento de todos. Todos devem crescer juntos. Meus irmãos, também medite na vinda de Jesus, né? Nós, quando meditamos na vinda de Jesus, levamos a sério essa doutrina, nós ficamos mais vigilantes, nós entendemos o final das coisas, e isso molda a maneira como nós vivemos no percurso até elas. Então, saber como as coisas terminam deve determinar a maneira como nós vivemos hoje. Quando nós meditamos na volta de Jesus, nós somos instados a ficarmos mais apercebidos das coisas e vivermos de modo digno. Meus irmãos, eu vou seguir aqui para a gente ganhar tempo, ainda temos mais 2 marcas para vermos nessa noite. A próxima marca, um membro de igreja saudável é um seguidor humilde. E nessa marca eu gostaria de falar um pouco mais sobre a necessidade de nós sermos bons liderados. Há uma responsabilidade muito grande sobre o líder da igreja para que a igreja possa caminhar bem de maneira saudável. Mas também há uma responsabilidade dos liderados para com as suas lideranças,
para que esse crescimento também aconteça de maneira saudável. Então, a maneira como os membros da igreja aceitam ou rejeitam seus líderes tem um efeito direto sobre as possibilidades de um ministério fiel e sobre a saúde da igreja. Então, a edificação ou a destruição da igreja está muito relacionada com a atitude que os membros tomam em relação aos seus líderes. E, graças a Deus, a palavra do Senhor também nos provê com ensinamentos de como deve ser essa relação entre liderados e os seus líderes. Portanto, vejamos agora algumas características de um membro de igreja saudável para com a sua liderança. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que um membro de igreja saudável, ele honra os presbíteros. Abra em primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. Vejamos o versículo 17. Diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Se você observar o versículo 18, ele vai nos falar que nós devemos honrar os presbíteros também nas suas necessidades físicas e financeiras. Veja, no versículo 19, ele vai falar: não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, também é dever do liderado proteger a reputação do seu líder. Então, nós precisamos, como membros de igrejas saudáveis, honrar nossos líderes, honrar os presbíteros, os pastores que Deus tem colocado sobre nós. Honrando não apenas de palavra, mas de atitude sobre as suas necessidades físicas, financeiras também, emocionais, e proteger a sua reputação. É uma característica de um membro de igreja saudável. Uma outra característica, ele demonstra amor sincero para com o seu líder. E aí é interessante que o apóstolo Paulo, ele convidou a igreja de Corinto a abrir o seu coração para ele como alguém de que cuidava deles espiritualmente, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 6, veja só, versículo 11, ele diz assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós. Veja só que declaração de amor do apóstolo pela igreja. Mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, ele pede, o apóstolo Paulo: falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Então, um membro de igreja saudável, ele dá-se primeiramente ao Senhor, mas ele dá-se também ao ministro. Ele se abre, ele de fato demonstra amor sincero pelo seu líder. Meus irmãos, outra característica, ele é disposto a aprender. Voltando para 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 24, nós estamos aqui diante de algumas instruções do apóstolo Paulo para Timóteo.
ele diz o seguinte, no versículo 24, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos. Veja só, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então notem, a principal função de um líder, de um ministro, é ensinar, é instruir. E aí eu lhe pergunto, se o membro da igreja ele se mostra indisposto ao ensino, você está tornando a tarefa do pastor um fardo muitas vezes insuportável. Então, o membro, eles têm que estar disposto a ser ensinado. Por quê? Porque a tarefa do líder é justamente essa, é ensinar, é instruir. Então, essas são algumas características e eu gostaria de trazer algumas responsabilidades de um membro de igreja. A primeira delas, ele participa com paciência da escolha dos líderes, né? Os membros de igrejas saudáveis não menosprezam essa importante tarefa. A escolha de um líder deve ser feita com paciência, deliberação, em oração, né? O apóstolo Paulo também, falando a Timóteo, ele diz, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Nós, como igreja, quando estamos diante de situações como a de precisar escolher líderes, temos que fazer isso diante do Senhor com muito cuidado, com oração, de forma muito prudente. Nós temos que que chamar a responsabilidade de todos os membros para essa importante tarefa. Não podemos dizer, não, por mim tanto faz. Não, isso é importante, é uma responsabilidade sua como membro de igreja. Uma outra responsabilidade que já está implícita lá nas características, mas é a obediência e a submissão aos líderes. A Bíblia não poderia ser mais clara. Hebreus 13, 17, nós já vimos nas ocasiões anteriores, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. A obediência, meus irmãos, a submissão é uma expressão de obediência ao mandamento de Deus, né? Quando o mandamento de honrar pai e mãe, ele ensina essa tarefa dos filhos em relação aos pais, implicitamente está falando de toda a relação de autoridade que nós somos colocados. Então, nós temos que aprender a obediência e a submissão em relação àqueles que foram colocados como autoridade. Por quê? Porque toda autoridade vem de Deus. Não existe autoridade que não decorra de Deus. Toda autoridade que está sobre nós é um representante de Deus. Quando nós obedecemos às autoridades de forma indireta, estamos obedecendo ao Senhor. O membro, ele deve seguir o exemplo do líder. Os nossos líderes devem ser exemplo de Jesus. Eles são chamados para ser exemplos em tudo. Os pastores são chamados a ser esse tipo de exemplo e os membros de igrejas saudáveis seguem sabiamente o padrão de santidade dos seus pastores. Uma outra responsabilidade. Temos que orar pelos líderes. Abra em Efésios, volte para Efésios, dessa feita no capítulo 6. Veja o apelo do apóstolo Paulo em relação à igreja em Éfeso. Efésios capítulo 6, leremos versículo 19 e 20.
Leamos o 18 para contextualizar. Ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí ele continua: e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então, meus irmãos, o seu pastor, o seu líder, ele precisa das suas orações. É sua responsabilidade orar pelo seu líder, para que Deus conceda, então, com intrepidez, a palavra da verdade para este líder, este homem de Deus que Deus coloca sobre nós. Última responsabilidade, né? O membro ele apoia a interação e o ministério exterior dos líderes, né? O membro de igreja saudável contribui para a saúde e o vigor do seu líder no ministério. Então, deve encorajar o seu pastor, o seu líder, a participar de conferências, muitas vezes pregar em outras igrejas também. Acontece muitas vezes o fenômeno do ciúme com o seu pastor. Não, nosso pastor não pode, não. Deixe que também ele abençoe outras igrejas, né? Temos o exemplo, em 2 Coríntios 9:13, de que a generosidade de uma igreja local é elogiada por outras igrejas. Então, nós precisamos reconhecer essa necessidade e também reconhecer que os pastores precisam ser pastoreados. Eles precisam também estreitar os laços de irmandade com outros pastores, né? Então, permita que ele tenha esses momentos. A igreja deve cuidar para que a sua saúde, o seu vigor permaneça, continue e cresça, promovendo também esses momentos, né? Os pastores precisam também ser ajudados, ser ministrados por Deus, não apenas se afadigarem de forma ininterrupta, trazendo um ensinamento para a igreja, mas sem ele mesmo ter esse momento de refrigério. Então, a igreja precisa ter esse cuidado também. Meus irmãos, e a nossa última marca: um membro de igreja saudável guerreia com oração. E aí é outra coisa óbvia, que parece que a gente está falando algo chovendo no molhado, falando alguma tolice, né? Mas, infelizmente, a tarefa de orar muitas vezes é vista como algo sem alegria, algo que parece não trazer efeito na vida prática das pessoas, dos membros da igreja. Mas, meus irmãos, se nós observarmos o exemplo da igreja primitiva, essa era uma das principais atividades que eles se dedicavam. Eles se dedicavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. As orações, elas precisam fazer parte como uma disciplina espiritual da vida de todo cristão, da vida de todo membro de igreja. A oração é tão importante na vida do cristão que o único motivo que a Escritura apresenta como justificável para a interrupção da intimidade normal entre um marido e mulher é a oração. Então veja como a oração é importante. Se for para se dedicar à oração, Paulo diz, é possível que se interrompa temporariamente a intimidade do casal para se dedicar, mas depois tem que voltar à intimidade normalmente. Mas isso nos mostra como é importante a oração.
Agora, o problema que muitas vezes se vê é que a oração parece ser meramente o palco do nosso ego, onde nós vamos, então, fazer nossas reivindicações a Deus. O foco está nas nossas necessidades. E Deus, ele é apenas aquele operário que vai cuidar das nossas solicitações. Então, a gente precisa também ter uma visão correta da oração. Ele não é esse Papai Noel que está disposto a ouvir os nossos pedidos, as nossas cartinhas que escrevemos para ele, e existe meramente para realizar esses desejos, mas ele também não é aquele, digamos assim, aquele jogador de xadrez cósmico que move todas as peças e que a nossa oração, os nossos desejos não contam para ele. Então, são duas visões extremas que nós temos que evitar. Então, a oração de que a visão de que Deus existe meramente para satisfazer nossos desejos, e a visão de que não adianta porque ele já determinou todas as coisas e que não vai levar em conta as nossas petições. Precisamos, então, ter uma visão equilibrada, correta da oração. E aí eu trago aqui a citação das palavras desse teólogo, Graham Goldsworth. Ele diz assim: a maneira como vemos esse relacionamento nosso com o Pai determinará, por sua vez, o modo como nos aproximamos de Deus em oração e com que confiança. A oração jamais será uma excursão sentimental ou um apertar instintivo do botão do pânico. Também não será a presunção de um direito inato para exigir a atenção de Deus, como muitos têm feito por aí. Pelo contrário, a oração será a expressão de nossa entrada no santuário celestial de Deus, que nos foi obtida por nosso grande sumo sacerdote. Então, a nossa oração, meus irmãos, é a nossa resposta a Deus quando Ele fala conosco na sua palavra. Então, a nossa oração, ela precisa ser compreendida com o falar as palavras de Deus, pensar os pensamentos de Deus, a maneira de Deus. Pensamentos que sempre serão ouvidos e respondidos. E aí nos perguntamos, então, como igreja, como e quando devemos orar? A palavra de Deus nos fala que devemos orar constantemente. Abra em 1 Tessalonicenses, versículo bastante conhecido da igreja. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Abra também na epístola aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Então, oração não pode ser algo ocasional, mas algo constante. Nós temos que perseverar. A oração também precisa ser no Espírito. E aí, como é essa oração no Espírito? O autor do livro, que é um membro de Igreja Saudável, ele nos ajuda a entender. Orar no Espírito é orar controlado pelo Espírito. E orar controlado pelo Espírito é orar de acordo com a vontade de Deus. Quando oramos de acordo com a vontade de Deus, revelada em sua palavra, então oramos no Espírito. Essa oração é um direito inato de todos os nascidos do Espírito e adotados como filhos de Deus. Meus irmãos,
Pelo que e por quem devemos orar? Mais uma vez, nós devemos orar por trabalhadores e pastores. O Senhor Jesus, em Mateus 9, ele diz, né? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Peça ao Senhor que mande obreiros, mande líderes para a sua igreja. A igreja precisa, a obra é grande e os trabalhadores são poucos. Ore por trabalhadores. Nós precisamos orar por todos os santos. Nós já lemos esse texto, Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Precisamos orar uns pelos outros. Então, a vida cristã é uma vida em família. E as nossas orações devem focar nessa família. Nós devemos estimar mais os nossos irmãos do que a nós mesmos. Se nós oramos por nós mesmos, pedindo que Deus nos abençoe, nós temos que pedir ainda mais pelos nossos irmãos, por todos os santos. Nós precisamos orar pelos que estão em autoridade, né? Já falamos um pouco sobre isso, os nossos líderes, mas também pelas autoridades constituídas, né? 1 Timóteo, capítulo 2, Paulo, ele diz, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Nós devemos orar também por aqueles que perseguem e injuriam os cristãos. Lucas 6, 28, o Senhor diz, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Então nós somos chamados a orar em todas as circunstâncias, e inclusive por aqueles que nos perseguem, por aqueles que perseguem os cristãos. Nós temos que combater então o nosso impulso carnal de não amar nossos perseguidores e esquecê-los em nossas orações. Então, meus irmãos, para concluir, nós vimos que um membro de igreja, ele deve velar pelo seu crescimento saudável, seu crescimento constante. Membro de igreja saudável é aquele membro que cresce. Ele cresce em semelhança de Cristo, em santidade e maturidade. Essa maturidade, essa santidade, elas não são desenvolvidas apenas pelos esforços pessoais, mas elas são desenvolvidas na dependência de Cristo, na sua palavra, na igreja local, na comunhão da igreja local. Nós vimos também que um membro de igreja saudável, ele é um membro humilde, ele tem uma relação de submissão para com a sua liderança. A liderança na igreja local, ela é estabelecida por Deus a fim de abençoar o seu povo. Membros saudáveis de uma igreja local devem esforçar-se e encorajar os outros a se esforçarem, a seguir seus líderes com corações dilatados, obediência zelosa, submissão alegre. E nós vimos também que um membro de igreja saudável, ele precisa guerrear em oração. Ele precisa ser conhecido por ser alguém que ora. Se nós queremos ser ouvintes de pregações, de mensagens expositivas, saturados com o evangelho, teólogos bíblicos, devemos orar com firme conhecimento do que Deus está fazendo no mundo por meio de Cristo Jesus. Orar em favor do avanço do evangelho e que a vontade do Senhor se estabeleça em todo o mundo. Orar, pedindo, venha o teu reino. Vamos orar? Deus, só temos a te agradecer, ó Pai,
por mais uma vez o Senhor falar conosco através da tua palavra. Te peço mais uma vez, Senhor, por esta igreja, que cada um aqui presente entenda o seu papel de membro dessa igreja. Que nós possamos buscar, ó Deus, sermos membros saudáveis, para que a igreja também seja saudável. Que a nossa relevância como igreja, ó Deus, seja segundo a tua palavra, segundo o padrão da tua palavra. Que cada um de nós reconheça nossas responsabilidades, ó Deus, nossa responsabilidade de orar por toda a igreja, orar pelos nossos líderes, orar, Deus, pedindo que o Senhor envie trabalhadores para a tua grande obra. Não deixe, ó Pai, que nós negligenciemos essa importante tarefa da vida da igreja. Nos ajuda a nos submetermos, ó Deus, a termos corações submissos, reconhecermos, ó Deus, a autoridade daqueles que o Senhor tem constituído sobre nós para nos instruir, para nos ensinar o caminho da verdade, ó Pai, que está na tua palavra. Que possamos, ó Deus, crescer constantemente. Não deixa que sejamos meninos inconstantes, sendo levados por todo vento de doutrina, Pai, mas que sejamos maduros para a glória do Senhor, que possamos, ó Deus, buscar, ó Deus, a perfeição, que possamos buscar prosseguir em direção ao alvo, ó Deus, ao prêmio da nossa soberana vocação. Abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã que aqui está, Senhor. Cuida de nós. Precisamos do Senhor. Não podemos, ó Deus, nos valer dos nossos próprios esforços, da nossa força, das nossas habilidades, mas dependemos única e exclusivamente do Senhor para sermos bem-sucedidos em todas as coisas que o Senhor tem proposto para nós. Obrigado, Pai, e em nome de Cristo Jesus, que nós te pedimos todas essas coisas. Amém.